De acordo com ele ainda, ele tem os extratos e os comprovantes do recebimento desses 3 PIX. O primeiro de 2.500 mango, em nome de Sérgio Machado de Azevedo. Um segundo de 4.000, feito por Carlos Roberto Lopes. E um terceiro de 10 mangos, 10 mil reais. Eu não sei quem é o gênio por detrás de toda a arquitetação desse lance. Mas, para mim, hoje, Alfredo Gaspar se tornou um gigante. É uma loucura isso aí. Olha o que aconteceu. Um comerciante do Rio de Janeiro, chamado Luiz Antônio Lopes, afirmou em depoimento prestado à Câmara das Deputinhas no dia 23 de abril desse ano, e que só veio à tona, só foi publicado hoje. Ele afirmou que recebeu 16 mil pratas, 16.500 reais, em 3 transferências bancárias, para repassar esse dinheiro para uma mulher que, segundo ele, seria apresentada como vítima de estupro do deputado Alfredo Gaspar. Quem é que foi o anunciado vice da chapa do Flávio? Esse comerciante, ele diz que a jovem, identificada por ele como Marcela Mendes, nenhum parentesco, tá? Assumiria uma identidade falsa no que ele chamou de armação contra o parlamentar. De acordo com ele ainda, ele tem os extratos e os comprovantes do recebimento desses 3 PIX. O primeiro de 2.500 mango, em nome de Sérgio Machado de Azevedo. Um segundo de 4.000, feito por Carlos Roberto Lopes. E um terceiro de 10 mangos, 10 mil reais. Ainda segundo Luiz Antônio, ele conheceu a Marcela, né, a falsa vítima, enquanto trabalhava em um quiosque no shopping Jardim Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher relatou que usaria uma identidade falsa para afirmar ter sido estrupada. Eu não estou falando a palavra para não cortar, então como estrupado não existe, eu não sei o que é também. Vocês entenderam, mas não sei o que é, por Alfredo Gaspar. O comerciante afirmou também que decidiu oferecer sua própria conta bancária para receber os pagamentos, porque disse desconfiar da pessoa que receberia o dinheiro e repassaria a jovem. É a história assim, mal contada da face da terra. Segundo o depoimento, a sequência dos fatos começou com reuniões entre Marcela e um grupo de pessoas na praça de alimentação do shopping. Valendo lembrar que o Lindinho é do Rio de Janeiro, hein? E foi ele, o Lindinho, o ex-Lindinho, né, que hoje está a capa da gaita, do PT, com a Soraya Trambique, que fizeram essa marmotagem. Tá? Depois das reuniões na praça de alimentação do shopping, lembra os encontros da Mônica Lewinsky, com a maluca lá que fez ela delatar o Bill Clinton. Né? Eles trataram da ideia de ela usar uma identidade falsa e os pagamentos. O comerciante também é a 4ª vez que você usa também a firma no texto alemão. Ô miséria! E também afirma ter participado de uma reunião virtual na qual estariam o deputado Lindenberg Farias, do PT, um vereador petista de Nova Iguaçu, com pena na lomba e dedo na coxa, conhecido como Tuninho da Padaria. Olha o legislador brasileiro. O excelentíssimo senhor Tuninho da Padaria e outras pessoas. O comerciante disse também que nessa conversa online o Lindenberg parecia ter plena consciência do contexto fraudulento tratado nas reuniões. Por que o Lindenberg foi cheirar nessa reunião? Lembrando que a notícia crime de estupro foi enviada à Polícia Federal pelo próprio Lindenberg e por Soraya Trambique.
a usurpadora, em março deste ano, afirmando terem recebido documentos que indicavam o suposto estupro, mas não apresentaram qualquer prova contra Alfredo Gaspar. O mais curioso é que o comerciante Luiz Antônio Lopes, autor do depoimento, ele apontou a farsa contra Gaspar. É aí que vem, aí vem, bicho. Não é cereja do bolo, é a hemorroida da bunda do brasileiro. Ele é filiado ao PL, que é o partido do Alfredo Gaspar e do Flávio. Mas tem um detalhe, o homem se filiou ao PL no dia 30 de abril de 2026, uma semana depois que ele prestou depoimento para a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Que história louca, hein, Eduardo? Pavinato, aí o negócio tem até mais detalhes, eu vi uns trechos do boletim de ocorrência, inclusive ele alertou a moça, porque no final se cogitava, ele falou que daria um jeito, e isso era o plano. Após a primeira etapa da história se confirmasse da falsa história, acabando dando tudo certo nesse primeiro momento, o plano, o segundo momento do plano é dar sumiço na garota. Como é que eles fariam isso? Esta é a reflexão. O que é dar sumiço numa garota? Você trataria um... Sei lá o que é. Onde é que eles enfiaram o Celso Daniel? Exato. Toninho do PT? Então, não estou dizendo nada, tá? Não. Só uma reflexão. Então, você tratar o ser humano como um pernilongo, para atingir o objetivo maior. A gente sabe que, historicamente, né, os fins justificam os meios para essa turma aí, vinculada à esquerda, os marxistas, exatamente por eles não terem um freio moral, já que a moral é burguesa. Então ele pode fazer de tudo. Como ele não acredita em Deus, em princípio material filosófico, né, não tem a metafísica, então não tem freio moral, tudo importa por um bem maior. E a gente sabe muito bem. Eu vou pegar aqui um exemplo rápido. Eu queria saber quem abonou a filiação dele no partido. Eu morro de curiosidade para saber quem que abonou. Abonar, assim, você se filiar ao partido, você só é aceito se algum dirigente do partido ele der o ok, abonar, assinar a sua ficha. Quem que assinou a ficha dele? Eu queria saber isso aí. Sim, não, a gente cansa de ficar sabendo casos que pessoas que nem têm vínculo com o PT são afiliadas ao PT. Exatamente. Então, no Brasil é complicado, inclusive essa parte de abonar. Mas, para concluir o raciocínio, eu pego aqui como exemplo aquele Lolo, um dos fundadores do PSOL, que a Universidade Federal de Santa Catarina fez uma homenagem como uma grande perda no falecimento dele. Ele jogou gasolina por baixo da porta. Lolo não é um Milk Bar, aquele chocolate? Isso mesmo, Lolo. Virou Lolo, era o Milk Bar. Não, era Lolo, que você não era nascido, Isso, era Lolo. Lolo. Era Lolo. Depois virou Milk Bar. Depois voltou a ser Lolo. Isso. Obrigado. Mas aquele Lolo italiano, ele jogou gasolina por baixo da porta, por causa era um adversário político dele, ele é um dos fundadores do PSOL, esse italiano, matou uma criança de 8 anos queimada e um outro jovem adulto de 22 anos, filho desse gari, incendiando o apartamento inteiro. É só esse tipo de pessoal, esse tipo de postura é capaz de fazer tudo, inclusive tratar a vida humana como um pernilongo, né? Isso é característica de psicopatia, porque para atingir o vice-presidente. Aí mesmo o Lindbergh Farias falou, não, queria pedir desculpa, aí tem Folha de São Paulo, erramos, né? A essa altura está correto o Alfredo Gaspar e seguir adiante, falou que vai até o final nessa história. Quando é que o Lindinho e a Trambique vão ser presos? Vai depender, infelizmente, aí do PGR, Supremo. Estão em casa, essa é a verdade. Estão em casa para praticar denúncia falsa. E se eu sou o Alfredo Gaspar, eu acho que o Alfredo está indo por um caminho muito bom, que é explorar realmente esse caso para explanar o mau caráter dessa gente. Agora, também tem uma questão que eu acho que eles estavam muito confiantes, né? Porque de uns tempos para cá, essas acusações de crimes dessa natureza tem se construído uma jurisprudência de que basta a palavra da vítima, né? Basta um contexto que não permita maiores digressões em termos de provas para dizer, olha, por que ela ia mentir? Não teria motivo para mentir, então vai, é cana, é fumo. Então acho que eles estavam muito confiantes nessa jurisprudência, que eu acho muito problemática, é verdade, a gente sabe que são delitos que ocorrem na intimidade, mas é uma construção jurisprudencial muito problemática porque dá aso a esse tipo de situação, né? Esse tipo de fraude política, com finalidade política. Então acho que o Alfredo Gaspar faz bem em ir para cima, faz bem em dar publicidade ao caso, né?
para expor o mau caráter dessa gente do PSOL da esquerda. Em tempos de loucura do judiciário, vejam só que tipo de postura essa gente adota, que tipo de aposta eles fazem. E como o Eduardo bem colocou, havia essa questão de dar um sumiço na menina depois e ainda colocar na conta do próprio Alfredo Gaspar. E com relação a essa filiação, podem depois aí dar uma pesquisada na internet. Vejam que até o Lula já foi filiado ao PL e o próprio Bolsonaro já foi filiado ao PT. O próprio meu amigo Douglas Garcia também filiaram ele uma vez no PT. Então tá várzea hoje, né? Nem essa questão eleitoral. Não, mas a loucura é outra, a viagem é outra. A viagem de Chihiro é a seguinte: o cara ele se filiou ao PL uma semana depois. Uma semana depois. Aí, vamos lembrar aqui, 2024, há 2 anos, Thomas Matthew Crooks, lembram quem é? É o sujeito que atirou no Trump e passou a bala raspando. Ele estava registrado como eleitor do Partido Republicano na Pensilvânia. Bem lembrado. E também tinha registro dele fazendo doação para o Partido Democrata. Isso precisa ser investigado melhor. Em qual circunstância se deu isso? Para tentar desacreditar? Ou se foi genuíno? O cara de petista falou, não, agora eu vi Jesus, porque o nego recebeu 16.500, decide falar, então não é um cara com muita ética, esse sujeito. Aí ele decide falar, aí porque o povo que estava... Você imagina, você engendrar uma história de estupro, você é bandido. Isso é coisa de máfia. De gente que não presta. De Lindenberg e Trambique. É gente perigosa. Aí ele foi lá, falou aquela merda. Aí eles chegam, dão uma catracada, ó. Agora você se filia ao PL aí pra gente criar uma narrativa. Exato. É por isso que eu queria saber quem é que abonou essa ficha. Sim, e é curioso porque ele tem os comprovantes. Então, por mais que flexibilizem, ele é corintiano, ele é flamenguista, ele é filiado ao PL, ele tem os comprovantes, e o comprovante é prova objetiva. Né? Ele não produz unilateralmente os comprovantes porque ele criou e transferiu para ele mesmo. Não. Ele discriminou, né, o nome de quem daqueles que repassaram o dinheiro para ele e ele salvou os comprovantes. Então, a prova é objetiva, não adianta, não é um álibi que vai acabar flexibilizando as provas, né? E ele mesmo diz que são pessoas interpostas, né? Então, pois é. É muita loucura. É muita loucura. Aí eu queria saber, ele devolveu o Pix? Onde está esse dinheiro? O brasileiro ele fica com pedaços, né, da notícia. E esse pedaço é dado como notícia inteira. Isso é um grande problema nosso hoje, porque com esse negócio de internet, a empresa de jornalismo ela tem que publicar coisa o dia inteiro para conseguir existir. Então não dá mais de você fazer investigação e publicar a notícia inteira, que nem acontecia antigamente. Porque alguém que descobriu o pedaço vai publicar o pedaço antes e você já não vai ser mais a fonte primária da matéria. É complicado isso. A sociedade da ejaculação precoce. Quem tem ejaculação precoce nunca tem prazer completo. Muito obrigado a vocês. Nós voltamos. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.